Ah, meu parceiro que vai participar do vídeo aí. Olá, Renascentes, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui. Hoje com um cenário completamente diferente e agora com um companheirinho, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que ultimamente eu tava analisando. Não vai pra Fred. O assunto basicamente é arrisque-se, ou seja, arriscar. O que seria esse assunto implementando em desenvolvimento pessoal na nossa vida? Bom, de uns anos pra cá, acredito que na minha evolução de desenvolvimento pessoal, o que eu mais foquei foi em arriscar, ou seja, em me submeter a coisas que me desafiassem e, querendo ou não, eu teria que melhorar para poder passar por aquela coisa. Ou seja, isso é se arriscar. E o arriscar em si seria você colocar desafios, como eu tinha dito, mas também é você falar com aquela pessoa que você quer falar, entregar aquele presente que você quer entregar. Deixa eu pensar. Igual eu antes, começar o treino que você não queria começar. Ou seja, você tomar uma atitude em cima de algo que você tem medo. Porque você tomando aquela atitude, você já vai enfrentar o medo e automaticamente você vai se arriscar, se colocar em uma situação onde você precisa melhorar, ou se não melhorar, você vai errar e vai aprender e aí você vai melhorar. E aquilo ali vai te dar uma lição. E essa lição vai fazer você evoluir, porque querendo ou não, é assim que é a vida. Já pararam para pensar? Por exemplo, para arrumar emprego. Quando eu fiz uma entrevista, eu tava muito em choque na primeira entrevista. Eu realmente fiquei muito em choque. Fiquei nervoso, não sabia falar. Minha primeira, lembro até hoje. Só que aí eu fui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Aí foi evoluindo patamares e eu fui me arriscando mais. Ou seja, eu fui melhorando minha comunicação, o modo como eu olhava para as pessoas, como eu me vestia, a autoridade em si. E isso foi desenvolvendo com o tempo. Então acredito que se arriscar é muito mais do que você somente se submeter a desafios. É você entender que para superar aquilo você tem que se jogar de cara, entendem? Como eu sempre digo, esse vídeo aqui é mais uma conversa. Vocês sabem o que vocês passam, a vida que vocês têm. Então, o arriscar em si que eu quero trazer nesse vídeo é não ficar parado 100% no erro, naquilo que você não consegue fazer. E focar naquilo que você consegue fazer e ao mesmo tempo se arriscar naquilo que você não consegue fazer. Vocês me entenderam? Ficou um pouquinho confuso. Vamos lá, fazer uma analogia. Por exemplo, eu conseguia treinar perfeitamente antes calistenia. Vamos lá, calistenia, não musculação, que hoje em dia eu tô mais focado na musculação. Eu conseguia, oi Fred, eu conseguia muito bem treinar calistenia. Ou seja, eu focava só naquilo. Só que eu não conseguia fazer muito bem musculação. Então eu nem ligava pra musculação, falava que era besteira, tal, ficar levantando muita carga, então eu não gostava. Só que eu foquei no na calistenia e ao mesmo tempo me desafiei a musculação. Onde eu treinava calistenia, tinha pesos lá de concreto, enfim, eu comecei a me desafiar, pegando peso, levantando. Olha o Fred invadindo a câmera, pegando peso, levantando. E isso, querendo não fez eu melhorar. E hoje em dia eu acabo gostando mais da musculação do que da calistenia. Entendeu? Então eu me arrisquei para aquilo acontecer. Eu fui de cara naquilo e comecei com os pequenos passos, ou seja, eu pegava um pezinho aqui, pegava um pezinho ali, e isso foi fazendo eu evoluir cada vez mais. Outro exemplo bem legal é escrita e leitura. Eu não gostava de escrever e não gostava de ler. E todo o processo é desconfortável, como eu sempre digo. Então, você se arriscar e se submeter a ler e a escrever, coisas que eu não fazia, zero, 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 isso fez eu evoluir no sentido de ter mais clareza mental, mais conhecimento. Porque os livros, tá até aqui que eu trouxe, os livros que eu lia, e eu leio, obviamente, são livros que no início eram desconfortáveis, porque eu não lia livro. Eu já comecei a ler algo que, vamos dizer assim, que eu não gostava tanto de ler, mas de aprender em vídeos, enfim, mas não lendo, que era desenvolvimento pessoal.
Como eu disse uns vídeos atrás, eu começava lendo Mais Perto que o Diabo, Pai Rico e Pai Pobre, enfim, os livros básicos de desenvolvimento e educação financeira. Isso era muito desconfortável para mim. Em níveis, nossa, era muito desconfortável. E aí eu fui aprendendo, fui lendo uma página, fui lendo duas, fui lendo três, aí eu fui escalando isso e aprendendo a gostar. Ou seja, eu me arrisquei, eu me coloquei ali no lugar de, tá desconfortável ler essa página, mas eu vou ler. Igual leitura. Leitura, ó, perdão, escrita. Ultimamente eu tô fazendo diariamente 20 a 30 minutos de escrita. Para quem não conseguia fazer 5 direito, isso aqui já é um avanço tremendo, muito grande. Porque eu não gostava de ler e nem de fazer escrita. Hoje em dia eu gosto de fazer escrita e de ler. Ou seja, eu me arrisquei para isso, entende? Foi algo que eu conversei comigo mesmo e falei: bom, se eu quero aprender a ler e começar a escrever, eu preciso fazer, preciso começar logo, dar o primeiro passo, se arriscar. É porque é aquilo, hoje em dia muita gente acha que existe a hora perfeita para começar, mas não existe hora perfeita, é você que começa, é você que faz a ação. Você que pega e fala, eu preciso fazer isso. Então se é isso aqui que eu preciso fazer, é isso aqui que eu vou correr atrás. Como? De um jeito ou de outro eu vou correr atrás e vou conseguir. Nem que eu tenha que, sei lá, sacrificar pessoas, coisas, pelo amor de Deus, no sentido 100%, tá? É metafórico. Sacrificar no sentido de, enfim, vocês entenderam. Então, eu quero aquilo, eu vou chegar, eu vou alcançar. Igual, eu queria, o que que eu queria um tempo atrás? Leitura. Eu não tinha o hábito de ler. Eu falo muito nisso porque eu tenho muito orgulho disso de mim. Então, comecei a ler, caramba, muito feliz, comecei a ler. E isso já foi colocando outras coisas para mim começar a fazer, como escrita, começar a criar mais postagens sobre isso, que a evolução mora no desconforto, entre muitas outras coisas, óbvio que eu não vou citar aqui, pode ser para os próximos vídeos, mas a questão é, se vocês não derem o primeiro passo, se vocês não se arriscarem, não se submeterem a desafios, vocês não irão evoluir, ao meu ver. Porque a pessoa que está confortável do jeito que ela tá e ela acha que vai ficar fácil assim para sempre, ela tá enganada, porque como eu digo, a vida, eu acredito muito nisso, ela é uma montanha-russa. Ela não se mantém numa linha linear de só coisa boa, de tudo perfeito, porque querendo ou não, o mundo tá linear, entende? Então não tem muito o que fazer. Então, se o mundo tá linear, a vida automaticamente está, no sentido, sei lá, financeiro, porque em sentido individual, a vida não precisa, a vida pode ser linear, ela não precisa ser esses altos e baixos, né? Quem aplica estoicismo e outras filosofias individuais consegue levar a vida numa boa, mas eu acredito que não importa a filosofia da pessoa, ela sempre vai passar por altos e baixos. Seja em questão financeira, questão emocional, questão mental, física, enfim. E o se arriscar, a arte de fazer isso, te leva a uma excelência, onde você encontrará o seu eu interior que estava escondido no momento em que você estava confortável. Eu acho que deu para organizar esse pensamento, porque quando você fica confortável, eu acredito, e quando você só pensa naquilo, tipo, tá tudo bem, você tá dentro de uma bolha ou de uma caixa. Interpretem da maneira que preferirem, mas de uma bolha ou de uma caixa, ou seja, tá tudo ali, ó, parametrizado para você pensar só daquele jeito. E se você pega, se arrisca, essa caixa ou essa bolha já pode se tornar, sei lá, 5 bolhas diferentes, ou podem se espalhar e virar um monte de bolhazinha, ou se for um quadrado. Entendeu a metáfora? Entenderam? Ou seja, você não fica preso naquilo. Porque quando você se arrisca, você está preso só em uma coisa só. Mas quando você se arrisca, você já solta aquilo, já vê o mundo de várias formas, você já começa a compreender outras coisas, você já começa a analisar, a observar. E o se arriscar é isso, querendo ou não, né? Porque, por exemplo, se arriscar em lugares novos. Nessas férias eu viajei muito para lugar novo. Viajei não, né? Tipo, explorei São Paulo para muito lugar novo. E isso fez minha mente explodir. Tanto cultura quanto comunicação, linguagem, as pessoas falavam outras línguas, o modo de se expressar,
as cidades que eram lindas que eu vi. Nossa, é algo surreal. Quando você tá numa bolha, ou quadrado, como eu tinha falado, e você expande isso, você se arrisca. Porque em ambiente de trabalho, comunicação, social, tudo isso é necessário, entende? E, nossa, o vício de linguagem, entende? Então, é isso que eu digo pra vocês. Esse vídeo foi mais uma conversa porque o se arriscar vem muito de dentro da pessoa, ele é muito subjetivo, porque não se cabe só a pessoa querer se arriscar e não fazer, ou fazer e não pensar a mais naquilo, enfim. Mas lembrem-se que vocês são maiores do que vocês pensam. E talvez o que esteja te limitando é o ambiente que você está ou o que você impôs para si mesmo. Então, se arrisquem, vão para lugares novos, conheçam pessoas novas, falem com aquela garota ou com aquele garoto, enfim. Afinal, como eu sempre digo, vocês são humanos. E errar é humano, aprender também. E isso faz vocês evoluírem e serem melhores como pessoas. Certo? Nossa, é incrível que todo vídeo eu passo uma mensagem. Eu tô gostando de fazer isso. Né, Fred? Bom, é isso, Renascente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se ele foi um pouquinho curtinho, porque eu falei tudo que veio no meu pensamento, tudo que me ajudou na minha trajetória, enfim. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Como sempre digo, renasçam, reconstruam e recomecem. Afinal, vocês são humanos. Muito obrigado, gente. E o Fred? Fala, Fred. Fala com eles, Fred. Fala com eles, fala com eles. Oi, gente! Oi. Fala todos comigo aqui. É nóis. Tchau!